Como é que vai ser? Uh-uh. Hoje Não, só hoje é revisão mesmo, revisão. né? É, porque não dá pra mim começar com matéria, não. Senão confunde, Tá. congenga tudo. Ô, gente, boa tarde pra vocês novamente. Boa tarde. Cadê o povo? Manda mensagem lá no grupo, por favor. Sim, senhora. Simone, você viu lá a mensagem? Oi, vi sim, Cateline. Viu, né? Obrigada. Aí a Keninha falou que vai entrar. Ela falou que tava mandando mensagem pro Berdan. Ah, Aí não sei se o Berdan viu. Vocês falam com ele aí, cobra dele aí. Ela falou tá, vou cobrar. que ia marcar a revisão de vocês. Já era para ela ter feito essa revisão, na verdade, né? Porque as provas é tudo semana que vem. Só É a que o correria, né? Meta fica esperando a gente tomar atitude, a gente perguntar, a gente correr atrás de obrigações que é a dele, Cateline, é foda, né? É correria também, né? Eles que tinham que resolver, eles têm o pessoal que trabalha para isso, né? Obrigação seria deles. Foi uma falha mesmo. Você acabou Felizmente. entrando no meio de gaiata, mas obrigada, viu? Só dessas. Horrorosa. Ai, Catane, você mata de. Aquele Ziane entra e na mesma hora já sai. O povo é difícil demais. Você deve ter Hoje o perguntado lá povo pra não vai pessoa. entrar, não, né? Mandei mensagem, ó, Cateline. 4 horas tem Barcelona e Bayern de Munique. Não posso perder. Ah, pelo amor de Deus, eu sei que esses jogos seus Pô, só os jogo pés por do ano, dentro. só. Jogo do ano. Minha filha, eu ainda tenho que rejuntar aqui umas partes da minha casa. Boa sorte. Hoje eu vou só lavar banheiro. Se der. Se não der, eu vou É. lavar nada, não. Oxi. Ah, Lisiane, resolveu entrar, né? Ei, Rose, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Caterina? Joia, e você? Também tô bem, graças a Deus. Que bom. Ô, gente, vocês viram lá no AVA a revisão? Vi. Tentei fazer Fizeram? aqui. Hã? Tentei fazer aqui. Ô, De gente, deixa. cabeça. Sem colar. Ó. Tá ligado que mala? Hã? Sabe que mala? É o seguinte, eu queria falar novamente com vocês o seguinte. Aquela atividade que eu achei que eu tinha passado de primeiro socorro, que eu falei que era atividade 1, e não passei, e não tinha passado, eu já postei na quarta-feira mesmo, lá no AVA, na mesma aba da aula, que foi da primeira aula, tá? Para ficar mais fácil para vocês acompanharem lá. Porque aí já vai estar junto com a matéria, tá? Para vocês fazerem o exercício. Aí a data é aquela que eu já passei para vocês também, do prazo que é do caderno. Acho que é 23 de outubro, né? Que eu falei. Foi. Aí até essa data que vocês têm essas atividades para mandar para mim. Então, de primeiro socorro, vocês têm 4 atividades. A revisão não conta como atividade, viu? Então, vocês não precisam mandar revisão para mim. Beleza? Beleza. Podemos começar a nossa correção, gente? Podemos. Deixa eu só colocar aqui. Ah, deixa eu fazer diferente, peraí. Caterina, Oi, essa aula da revisão você vai postar ela? vou postar? E aí eu tô fazendo assim, olha, eu tô colocando com a resposta para vocês, porque caso não todo mundo não participe, depois se gerar alguma dúvida, a resposta vai estar, eu vou postar lá no AVA para vocês. Tá bom. Bom, lembrando que a prova a revisão é feita em cima da prova, viu, gente? Tá. Ô, Catelinho, Oi. será que na hora da correção eu posso falar minhas respostas pra você? Só pra você ver se tá certo? Claro. Inclusive, eu quero que vocês falem mesmo se tiver alguma coisa que ficou diferente, porque o que eu coloquei, gente, é o básico. Por exemplo, tem questão que é assim, igual tem uma questão aqui, quer ver? Deixa eu ver se é desse daqui.
Não. Da revisão, por exemplo, de saúde mental. Papel do técnico de enfermagem. Então, isso é muito subjetivo. O que eu vou colocar não quer dizer que é só aquilo, não, porque tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Então, às vezes, a resposta aqui, a de vocês, pode não estar completamente igual à minha, mas vai estar dizendo a mesma coisa. Então, não tem problema, não. Tá? Vamos começar? Vamos. Bom, então vamos lá. Descreva o que é o suporte básico de vida, quem pode e quando devemos realizá-lo. Aí eu coloquei essa resposta aí, eu queria saber se alguém colocou diferente. Eu coloquei assim, olha, suporte externo da respiração e circulação a uma vítima de parada cardiorrespiratória através da compressão torácica e ventilação com o uso da bolsa máscara-válvula, que é o AMBU, até que o tratamento médico definitivo possa restaurar a respiração e circulação espontâneas. Qualquer pessoa que tenha treinamento de ressuscitação cardiopulmonar pode realizar o suporte básico de vida. Agora, como que vocês colocaram aí? Colocaram basicamente a mesma coisa, gente? Eu coloquei assim: suporte básico de vida é um suporte realizado externamente ao paciente. Como é que é? Ao paciente, sem serem feitos procedimentos invasivos, sendo constituído de compressões, abertura das vias aéreas e boa respiração. O mesmo pode ser realizado sendo feito por pessoas leigas ou profissionais de saúde, sendo realizados em caso de PCR. Ótimo. Ô, gente, a palavra-chave do suporte básico de vida é suporte externo, tá? Por quê, gente? Porque no suporte básico, a gente não usa nenhum método invasivo no paciente. Então, gravem isso, tá? O que seria algum tipo de método invasivo? Uma punção, uma intubação orotraqueal, tá bom? Então, nenhum suporte invasivo a gente vai usar no paciente, não. No suporte básico. Por isso que um leigo também pode fazer. Ficou claro, gente, isso? Sim. Que isso diferencia muito do suporte avançado, porque a gente vai usar os métodos invasivos, tá? Descreva uma ressuscitação cardiopulmonar. Aí eu coloquei assim, ó. Ao deparar com o paciente caído ao solo, deve-se avaliar a respiração e pulsação ao mesmo tempo de 5 a 10 segundos. Pulsação com os dedos, indicador e médio na carótida, e respiração olhando o movimento torácico. Caso haja ausência desses sinais, deve-se posicionar na região torácica 2 dedos acima do externo, com a região hipotenar da mão, que é essa parte aqui, da mão dominante, iniciar as compressões torácicas. Com o socorrista, deve-se realizar 100 compressões e reavaliar. E caso sejam 2 socorristas, 30 compressões e 2 ventilações, alcançando uma profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto e 2 centímetros na criança. Esses procedimentos devem ser realizados até o retorno dos batimentos do paciente por, no máximo, 45 minutos ou até a chegada de uma ambulância. Isso aqui ficou claro, gente? Ou vocês têm alguma dúvida? Alguém colocou diferente? Eu coloquei assim: é necessário avaliar o cenário do paciente, observando se há lesão cervical. Conferir a pulsação carotídea e a respiração de 5 a 10 segundos. Se houver 2 socorristas, devem ser realizadas 30 compressões por 2 ventilações, sendo revezados a cada 2 minutos. Se houver 1 socorrista, realiza-se a manobra de chin lift ou jaw thrust, realizando 100 compressões torácicas e observar o pulso carotídeo ao final das compressões até a chegada do SAMU com o desfibrilador externo automático ou durante 45 minutos. Tá certo. Só que aí, Vanessa, independente se é um ou se são 2 socorristas, a gente vai utilizar uma das 2 manobras de abertura das vias aéreas, tá? Ou o chin lift ou o jaw thrust. Se o socorrista ele tá sozinho, não necessariamente ele tem que fazer chin lift. Por quê? Porque o paciente a vítima pode ter algum risco de lesão na cervical, né? Então, a gente vai ter que tentar minimizar ao máximo o risco de lesionar ainda mais essa cervical. No caso de 2 socorristas, um vai ficar
por conta das vias aéreas, e depois, quando for para fazer a troca, né, como você mesmo disse, a cada 2 minutos, para compressão, o outro vai manter a abertura da via aérea. Às vezes a gente não vai ter nenhum suporte, nenhum recurso de equipamento, porque a gente consiga estabilizar o paciente, né? Então a gente vai ter que usar os recursos que a gente tiver na hora, que seja um chinelo havaiana, por exemplo, que a gente consegue colocar atrás para estabilizar essa cervical, para deixar o mais mobilizado possível, pedaço de papelão, o que a gente tiver, a gente vai utilizar, tá bom? Mas não necessariamente a gente vai precisar de fazer somente chin lift. Mas, tipo assim, se tiver uma pessoa só, eu vou primeiro fazer a manobra e depois começar as compressões? Então, sim, por exemplo, se o paciente está lá, você chegou, o paciente está lá caído assim, todo de lado. O que você vai fazer? Você vai só colocar a cabeça dele, né, para cima, né? E vai ficar na região, na posição dorsal com a cabeça voltada para cima. E aí, se ele já estava assim, primeiro, é claro que a gente vai avaliar se na região cervical dele tem alguma lesão, tem algum machucado, alguma coisa. Se não houver, que você vai fazer isso aqui, tá bom? Se houver alguma coisa, você vai deixar o paciente do jeito que ele está e vai simplesmente fazer a compressão. Qualquer machucado não pode mexer? Não, não pode mexer. Beleza. Se a pessoa tiver acordada, gente, eu já vi muito isso acontecer, não foi só uma ou duas vezes. Às vezes a pessoa ela tá com um pouco de dificuldade respiratória, aí tem gente lá em cima iniciando RCP. Não tem cabimento, né? Para que a gente faz RCP? Quando tem uma parada, não é isso? Então, se tem parada, o paciente, obviamente, não pode estar acordado. Tá? Então, isso aí é um ponto que. Quando ele está desacordado, ausência de pulso carotídeo e ausência de movimentos respiratórios, né? Isso. Só estar desacordado também não quer dizer que ele esteja em parada. Gente, alguém tem alguma dúvida? Ainda não. Só você que está aqui na aula, né, Vanessa? Porque o resto. Gente, mais alguém? Não! Ó, acordou. Tem gente aqui escutando, viu? Tem gente aqui, ó, conversada. Mas não fala nada. Pô, Eu tô porque até prestando então. atenção, a gente aprende mais prestando atenção. Sei. Eu também, viu? Ah, a gente também te ama, Caterine. Quem ama me. Então vamos lá, gente, para 3. Como devemos agir diante de uma pessoa em crise convulsiva? Bom, eu coloquei os cuidados básicos que um leigo tem que ter, tá? Que é afastar todos os objetos ao redor da vítima, afrouxar as roupas, lateralizar a cabeça a fim de evitar aspiração e chamar o serviço de resgate. Gente, por que a gente afrouxa as roupas? Quem sabe me dizer? Você falou. Porque pode estar apertando, prendendo a respiração. Também. Tipo, sufocar? Facilitar a circulação? Também. E sabe o que acontece também, gente? Principalmente as calças. Porque quando a pessoa ela tá em crise convulsiva, ela tem uma propensão até a liberação de esfíncter, né? Ou seja, ela não vai controlar e ela pode urinar e defecar na roupa. Se ela tiver, por exemplo, principalmente mulher, tiver com uma calça apertada, então essa pressão que vai estar fazendo na região abdominal vai facilitar para que isso aconteça, para que essa pessoa urine ou então defeque na roupa. Então, quando a gente afrouxa, a gente deixa o corpo da pessoa mais confortável, tá? Isso facilita para que a pessoa fique menos constrangida depois, assim, né? Que imagina, claro que você não vai deixar a pessoa lá toda aberta, né, gente? Aparecendo calcinha, nem nada, não. É só mesmo afrouxar, não quer dizer que vai abaixar a calça, que eu já vi isso acontecer também. É só mesmo afrouxar quando tiver, assim, alguma roupa apertando o pescoço para evitar sufocamento, tá? E só para o paciente ele ficar mais confortável mesmo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu lembrei da Lavínia na hora que eu estava fazendo. Eu coloquei: devemos afastar os objetos das pessoas, afrouxar as roupas, imobilizar a cabeça do paciente,
no caso de hospital, administrar drogas com prescrição médica e virar o paciente decúbito lateral. No caso, se a gente tivesse no hospital, e aí, por exemplo, o paciente estivesse lá na maca e ele começasse com a crise convulsiva, o que a gente ia fazer é colocar essa maca a 0 graus, tá? Porque se o paciente ele tá para cima, a chance dele cair para frente e ter uma queda é pior. Então, a gente vai deixar esse paciente com o leito em 0 graus. E aí a gente pode também, depois, assim que acabar a crise, né, parar os tremores e tudo, a gente vai ofertar oxigênio para esse paciente, tá? Isso é um dos pontos que a gente mais precisa fazer, que faz com que esse paciente... Por quê, gente? Quanto mais oxigênio circular, mais rápido esse paciente volta. E a chance dele ter outra crise é menor. E é claro que também a gente vai colocar medicação também para que não volte, né? Na prova você vai pedir esse trem do hospital? Hã? Na prova você vai pedir esse negócio do hospital? Ou Não só na sei. rua? Você me rebenta. Não, gente, é só o básico mesmo. Alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Eu tenho. Pode falar. Sua prova é fechada ou aberta? As duas. Nossa, você é muito má. De saúde mental tá toda fechada. Ah, que gracinha. Eu Gente, aposto que vai linda. cair uma igual a 2. Linda. A questão 2. A cara. A cara dela fez. Eu não entendi por que você tá falando isso, Roberta. Tá bom. Deixa pra lá. Ai, ai. Gente, vai estudando, né? Porque vai que cai, né? Assim. Depois vocês vão lembrar de mim. Então, vamos lá para a próxima. Descreva os tipos de manobras de abertura das vias aéreas. Deixa eu só ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para baixo. Não. Então, eu coloquei assim, ó. Existem 2 tipos de manobras. Se houver risco de lesão cervical, utiliza-se a jaw thrust, a qual abrimos as vias aéreas sem mover o pescoço, puxando com os dedos e a mandíbula. Então, a gente vai fazer esse movimento. E se houver risco de lesão cervical, utiliza-se um chin lift, o qual tracionamos o queixo para cima, realizando a abertura completa das vias aéreas. Alguém colocou outra coisa? Mesma coisa. Gente, o que vocês não podem confundir é qual que usa para quê? Qual que é a finalidade de cada uma? As duas são abertura de vias aéreas, mas uma utiliza quando tem risco de lesão da cervical e a outra quando não tem nenhum risco. Claro que a que não tem nenhum risco, que é a chin lift, ela vai fazer um efeito muito mais eficaz no paciente, né? Porque a abertura dela é completa. Já da jaw thrust, a abertura da via aérea ela é parcial. Tá bom? Uma pergunta. Nós vamos ter que escrever esses nomes na prova? Não, na moral. Vou saber escrever esse nome. Não sei. Nem, Cateline, esse nome é Vou muito escrever ruim. Xinja. O lift ainda é mais... Gente, Agora o esse Jal, não sei o que lá, não vai colocar no rodar. cachorrinho, entendeu? Pra vocês nunca mais esquecer. Ganhou um cachorro, coloca já o trust, vem cá. Eu tava falando isso com a Aquila outro dia. Colocar o nome do cachorro de Xinlift e outro de Altrust. Xingel, vem cá. Então, tá vendo? Não, urso, porque aqui em casa não tem como colocar cachorro, vou arrumar uns bichinhos de pelúcia e colocar os nomes. Ah, bicho pelúcia não faz nada, não. Você vai esquecer, você não vai ficar chamando ele. Vou nada, porque eu não gosto, aí na hora que eu olhar para eles eu vou xingar. Ah, então tá, mas na hora que você precisar de fazer, aí eu quero ver. Então vamos lá, gente. Quais são os sinais que uma pessoa apresenta quando há obstrução completa das vias aéreas? Alguém colocou diferente? Eu coloquei inabilidade de respirar, inabilidade de tossir, inabilidade para falar. Não. Aqui tem alguma dúvida, gente? Não, né? Só a palavra inabilidade, que eu acho que, né? Você pode usar também dificuldade. Dificuldade. Pode usar também. Mas é porque quando a gente coloca inabilidade, quer dizer que a pessoa está com uma dificuldade extrema, tá?
Tá. Por isso que a gente utiliza essa palavra. Então vamos lá para a próxima. Quais são as principais causas de dificuldade respiratória e como identificar os sinais e sintomas? As causas comuns que eu coloquei para vocês é a mesma que eu já tinha passado na matéria. Asma, ataque cardíaco, exposição química, doença pulmonar, reação alérgica. E os sinais e sintomas, eu coloquei aumento da frequência respiratória, aumento do trabalho respiratório, olhar de pânico, movimentos óbvios no peito e abdômen e uso dos músculos do pescoço. Gente, alguém colocou alguma coisa diferente? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Como assim o uso dos músculos do pescoço? Porque quando a pessoa ela tá com falta de ar, aí ela fica fazendo aquelas respirações ofegantes, aí os músculos do pescoço é como se a carótida e todos os músculos pulsassem. Então você vê o movimento. Sabe quando tem uma pessoa cantando que você vê que aumenta tudo levanta? Fica forçando a voz. Sei. Então, faz daquele jeito. Esse é o uso dos músculos do pescoço. E o olhar de pânico, gente, lembra? A pessoa tá lá tentando. Aí ela tá lá em tempo de morrer, querendo ar, não consegue, tentando puxar ar de não sei aonde. Aí você pensa que aquele olhar dela tá desse tamanho. Ô, Catelinha, Oi. é verdade esse negócio de colocar a pessoa perto de uma árvore? De quê? Perto de uma árvore, de uma planta, quando ela tiver com dificuldade? Só se for pra ela engolir a planta. Porque na Eu vou falar dificuldade isso ela de ver. Bom, eu nunca nem ouvi falar disso. Então, se tem Ela algum. perto de uma árvore por causa do oxigênio. Não, eu acho que não tem sentido nenhum. Porque o oxigênio tá em todo, né? A gente tá com ele o tempo todo em ar ambiente já, ué. Tem sentido isso não. Gente, alguma dúvida nessa questão? Não. Então tá. Peraí. Essa no Eu acho que a puxa-mal, eu professora lembrei tá de fazendo respiração de fotossíntese. cachorro. Hã? Puxa-mal, eu lembrei de respiração de cachorrinho. Peraí, aqui eu coloquei, tá faltando mais coisa, não tá? Eu coloquei mais pra vocês, não coloquei? A 7 Tá, defina o significado. é até a G. É até a G, né? Peraí que eu vou achar aqui pra vocês. Eu coloco junto lá pra vocês depois. Peraí. Então vamos lá, gente. Defina os significados. Apneia, suspensão momentânea da respiração, todo mundo já sabe, né? Lembrem, gente, quando o povo usa muito o termo apneia do sono. O que é a apneia do sono? A pessoa tá lá dormindo e de repente ela... Aí depois ela vai e volta a respirar, tá bom? Lembra da minha cara, pelo menos. Ai, meu Deus. E aí, gente, dependendo do tempo da apneia de sono, a pessoa pode sofrer uma parada cardiorrespiratória e morrer dormindo, tá bom? A mulher Então, que eu trabalhava na casa dela, ela contava isso. Muito demais, porque você tá dormindo, aí do nada você já acorda com falta de ar. mas às vezes tem gente que nem acorda, né? É isso que é o problema. Isso que é ruim. Aí por isso que tem gente que usa aqueles aparelhinhos do BiPAP e do CPAP, vocês já ouviram falar? São os Já. aparelhinhos que a gente coloca assim no nariz, que aí ajuda a pessoa a respirar, principalmente durante o sono. É um que é tipo um curativo que você faz no nariz. Coloca assim, ó. E aí ele é ligado numa caixinha. Mas é super prático. Kushmal, tipo de respiração que se verifica uma inspiração rápida e profunda, seguida de uma pausa, uma expiração súbita e, em geral, seguida de nova pausa. Ficou difícil, gente? Como que vocês colocaram aí? Cachorrinho. Qual que é cachorrinho, Vanessa? Você respira rapidão. Então faz aí, com a câmera ligada. Com a câmera ligada. Tá nas condições, não. Aí você me quebra. Gente, alguém colocou diferente? Não. Não?
Shane Stokes caracteriza-se por uma fase de respiração acelerada, outra fase de respiração lenta e uma outra fase em que há uma pausa respiratória. Então a pessoa fica. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Essa eu também só lembro de você falando, mas eu não sabia. É assim. Gente, quando você vai atender um paciente que tá assim, gente, a gente começa a ficar. A nossa respiração também fica diferente, tá? Porque você vê na pessoa respirando, é como se você começasse a contar o seu tempo de respiração. Você já viu quando você vai contar o seu tempo, você não consegue, você começa a respirar de forma alterada? Então, é a mesma coisa quando a gente vê um paciente assim, tá? Porque esse paciente cheio de estoque, você fica. Aí depois você fica. Aí depois você fica. Aí você tá bem, vai atender o paciente, fica hipocondríaco. Aí você quase morre. Aí, de repente, você põe um pouquinho de oxigênio nele, depois você põe um tiquinho em você, um tiquinho. Bradicardia, os batimentos cardíacos diminuídos, taquicardia, os batimentos aumentados. E qual mais que tava lá, gente, que eu coloquei? Que aqui eu não coloquei os outros, não. Eu vou colocar para você. Cianose. Cianose, o que vocês colocaram de cianose? Coloração azulada na pele, caracterizada pela ausência de oxigênio. Isso aí. E qual que é a outra? Não roxeada, não? Azulada ou roxeada. Anictério. O que é anictérico? Coloração da pele normal. A ausência de bilirrubina. Coloração normal da pele. A ausência de bilirrubina na corrente sanguínea, tá, gente? Porque toda vez que tiver A, vai ser negação, né? Então, por exemplo, ictérico, o paciente está amarelo. Anictérico, ele está sem a pele amarelada, tá? Mas ele pode estar anictérico e pode estar cianótico? Pode, eu acho. Sei lá. Pensa aí, Vanessa. Não, quer pensar. Quem sabe me dizer, o paciente ele pode estar anictérico e cianótico ao mesmo tempo? Acho que depende. De onde que tá a cianose? E aí, gente? Não comprei, não. Eu acho que pode, não? Que um é insuficiência de oxigenação do sangue, e o outro é tipo uma icterícia, se eu não me engano. Uai, é isso mesmo. Anictérico é quando ele não está ictérico, né? Ou seja, ele não tem excesso de bilirrubina. Ó, o galo até cantou. Eu tô na casa da minha mãe, que é cheio de galo. E cianose, gente, é quando o paciente ele tá, então, com uma baixa de oxigenação. Então, ele pode estar com, principalmente, as extremidades, né? Arroxeadas ou azuladas. Então, esse paciente, ele pode, sim, não estar amarelo, mas ele pode estar roxo em algumas partes por causa de uma baixa oxigenação. Então, toda vez que a gente vai fazer uma evolução de um paciente, por exemplo, que a gente vai fazer uma avaliação dele, a gente vai avaliar se ele está em ar ambiente, ou seja, se ele está respirando por conta própria, ou se ele está com catéter nasal, se ele está com uma máscara de oxigênio, quantos litros de oxigênio que ele está, se ele está cianótico, se ele está ictérico, como que ele está, como que está a pele dele. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. O paciente, ele pode estar amarelo, né, ictérico, completamente ictérico, e sem nenhuma cianose. É possível. Pode falar, Lisiane. É tipo quando o neném nasce, por exemplo, aí ele tá com as extremidades azuladas por falta de oxigênio? Isso, é isso mesmo. É muito comum também a gente ver em idosos, tá? A cianose. E também, gente, em choques, né? Nos tipos de choque. A gente vê muitas extremidades, cianose de extremidades. Por quê? Quando um paciente, num choque, por exemplo, hemorrágico, por causa de uma desidratação profunda, muito severa, ou então por causa de um corte, de uma ferida que a pessoa está tendo uma hemorragia, o que vai acontecer, gente?
não está circulando pouco sangue no organismo, o que o organismo faz? Ele vai fazer com que haja maior concentração de sangue na região onde tem os órgãos vitais, ou seja, na cavidade abdominal, né, e no cérebro. Então, as extremidades não têm a necessidade de ter a circulação abundante naquele momento. Então, você vai ver as extremidades bem roxinhas. A gente aperta assim a pontinha do dedo e aí a gente não tem uma quantidade, não tem que voltar em até 2 segundos, fica vermelhinho de novo. Não volta, fica de 5 a 10 segundos até voltar de novo, tá? Quando a gente aperta a pontinha do dedo. Num caso desse, por exemplo, de choque. Ficou claro? Sim. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa revisão? Olha, se for isso a prova, tá tranquilo. Mas chega lá na hora. Uai, é isso, né não, Roberta? Se na hora você Roberta mudar, tá você me até complica. esperando uns negócios aí da prova já. Professor, Entendi. escala de Glasgow não cai mesmo, né? A escala de Glasgow não vai cair nessa prova. Não é mole, não. Dúvidas e dúvidas, Oberdan? A dúvida... Qual que é a sua dúvida, Oberdan? Pode falar. Ó, pra você ver, ainda ri, gente. Chega uma hora dessa na aula e ainda ri, tá vendo? Oi. Fala o nome dessas 2 palavras aí da letra B e da letra C. Pronuncia elas para eu ver. Kushmau, da letra B. E Shane Stocks. Entendi. X. Essa Kushmau é muito feia. Pra colocar no cachorro, gente. Kushmau, Kushmau. É muito feio. Ninguém merece um nome desse. Ah, é bonitinho, gente. Todo mundo fica colocando lá. Inventa Sadam. não, Catelinho. Não põe esses nomes nos cachorros, tadinho. Você tá brava com o cachorro e você fala, Kushmau! Então, É muito Pra cachorro dá, gente. Eu acho que dá. então, também acho. Que Eu vou questões colocar abertas Catelinho. você tá falando? Oi, Lisiane. Aqui, no número 1, voltando aí, você falou assim que pode ser realizado por leigos. É assim mesmo? Coloca leigos? É, Não tem exatamente. problema, não. Se cair na prova, a gente colocar leigos, tudo bem. Não. Por quê? Quem que pode realizar? Tanto alguém treinado da área da saúde, quanto um leigo que teve algum tipo de treinamento de RCP. Tá bom. Vai ter a questão aberta, Berdan. Eu só tô dando uma colher de chá só na saúde mental. Nem sei por que eu fui boa desse jeito. Isso é boazinha. Porque Deus mora Deus dentro tocou no de seu você. coração. Aham. Ah, gente, para de graça, saúde mental não faço assim também. Eu acho que saúde mental é porque a gente está gostando mais. Então, que é muito importante, fala sério. Mas é só pra Gostando não. tanto que na última aula até cochilei no final. Olha, pra você ver. Super concentrada. Não quer falar nisso, Que aula você ela não vai dorme, na Vanessa? prova. Que aula que a Vanessa não dorme? Ó, primeiro socorro eu não. Não durmo, Tá não. vendo? Aí já não dorme, melhorou. não. Durmo, não. Você viu que eu até respondi os trens sem colar? Tá, porque Se eu ela não tá dormindo, ela atrasa porque ela tá jogando. Isso mesmo. Verdade, geralmente tem resposta igual mesmo. Geralmente, quando é igual, até o erro de português é o mesmo. Eu fico aqui impressionada, sabe? Tá que mal. Como que estão saindo essas provas. Mas o que a gente pode fazer, né? Prova de longe, é isso aí. Não mole Tem não. hora que eu coloco até umas observações na prova, assim, olha, a sua e de fulano tá igual a... Ó, da próxima vez vocês colocam vocês façam a correção do português primeiro, Ô, Caterine, sabe? Oi. é engraçado que eles não liberou as nossas provas do módulo 2 ainda não, para a gente ver as que a gente fez. Vocês não conseguem olhar lá no AVA, não? Não, parcial a gente consegue, tem acesso, mas a avaliativa final a gente não está tendo acesso. Por que será?
Ô, Bernardo, Uai. você pode perguntar a ele se vai liberar, Às vezes você entra em contato com o Ed do AVA direto. porque às vezes a Catelina até colocou observação lá para nós, a gente nem viu. Eu coloco mesmo. Eu coloco para todo mundo. Ai, tô até com medo das Simone com medo. Nós, gente, porque não dá para riscar de vermelho, né? Aí a gente dá um jeito. Graças a Deus, eu tenho uma raiva desse trem vermelho seu. Ô, Caterina. Também birra de caneta Oi. vermelha. Arruma o telefone que esse travou. Oi. Vamos pautar a aula rapidinho, daqui a pouco tem jogo. Nossa, gente, essa Vanessa, ela é ótima. Vamos lá só, rapidinho. Não, isso é porque ela vai tirar 40, 30 na prova, entendeu? Ah, coitada, filho. Você Vai, sabe que eu é. malo? Pode colar da Vanessa? Ô, gente, pode, ué, você colando direito. Juntas. Colando direito. Ô, cola comigo que vocês brilham, só. Você sabe que eu malo. Ô, Vamos gente, então, casa da Vanessa. nessa revisão aqui, então, tá tranquilo, né? Tá, eu achei que ia cair aqueles coisas tipo de fratura. Aí você, Não nossa, quis colocar agora. Não quis colocar agora nossa, também. tá vendo que Deus tocou no seu coração? Ô, Glória. A gente sabe até uma base, só que mesmo assim tá muito difícil. Não tá difícil não, gente. Tá? Tá não. Tá. Gente, então tá. Então nós vamos encerrar essa aula. Vamos entrar para outra, no outro link, pra gente começar a outra revisão, tá bom? Tem lápis. Hã? Gente, lembrando que não precisa mandar revisão por e-mail para mim, tá? Sim, senhora. Então, bye, gente. Entra no outro. Oi.